você fala com a pessoa de dentro para fora. Então você impulsiona a relação. Se você falar de fora para dentro, o que acontece? Você vai virar aquele chefe ou aquele líder que fala com a sua equipe a todo momento e a equipe não faz, né? Ou aquele pai e mãe que fala com o filho sempre faz o contrário, porque a comunicação não está assertiva, né? Opa! Eu sou o Leandro Maia, sou especialista em gestão. Seja muito bem-vindo, empreendedor, seja muito bem-vinda, empreendedora, porque está começando mais um episódio da série Fly Empresas, a série que a gente transforma conhecimento em ações para alavancar o seu negócio. Beleza? Fica ligado aí e vamos que vamos, né? O tema de hoje nós vamos falar de uma técnica aqui, que é a técnica de ouro para fazer o seu negócio crescer. Tá certo? Exatamente, né? Uma técnica de ouro que vai fazer o seu negócio crescer. Eu já vou revelar qual é essa técnica, né? Mas antes vou te pedir para ficar bem ligado, prestar bastante atenção, porque esse conteúdo aqui vai ser muito prático, do jeito que eu gosto, né? Algo que você pode aplicar a partir de amanhã, na hora que acabar esse conteúdo aqui hoje, se você quiser acabar, se quiser aplicar, você já consegue. É muito prático e eu sou apaixonado com coisa prática, né? Sou apaixonado em aprender alguma coisa e aplicar ali em seguida. Gosto muito disso, sou tarado com isso. Então vamos que vamos, né? Porque ao término dessa aula aqui eu te prometo que você vai ter uma ferramenta poderosa em mãos para alavancar o seu negócio, tá? E eu não estou falando aqui de trabalhar mais, né? De forma alguma. Sei que você já deve se matar de trabalhar aí como um bom empreendedor, um bom dono ou dona de negócio, né? 12 horas por dia, 13, 14 horas por dia às vezes, né? Você já se mata de trabalhar, não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do seguinte, né? As coisas na sua empresa que devem ser feitas rotineiramente, diariamente, semanalmente, mensalmente, elas vão continuar sendo feitas com qualidade, mas não por você, vai ser feito por outra pessoa, né? Então o que nós estamos falando aqui é delegação. Delegação com qualidade, delegação com eficiência, né? Uma técnica poderosa de delegação, que eu chamei de técnica de ouro da delegação, né? Abreviei de TOD, que eu não inventei nada. Eu peguei coisas que já funcionam aí desde que o mundo é mundo, desde que a sociedade existe, né, que essas questões emocionais, coloquei na quantidade e na sequência que funciona para mim, né, que sempre funcionou para mim, eu ainda uso hoje. Tenho resultados com com essa técnica que eu estou mostrando aqui. Estou trazendo algo aí do campo de batalha, né, algo prático, beleza? E o que me fez trazer isso aqui hoje, né, foi a situação atual que a gente vê nas empresas, né? A gente vê donos sobrecarregados, muito apertado, cheio de trabalho, levando trabalho para casa, trabalhando 12, 14 horas por dia e reclamando que seu time não faz nada, que ninguém se responsabiliza, que as pessoas só trazem problemas, né? E aí, o que acontece? Esses donos que estão nesse mundo, eles estão olhando só para o operacional, não estão olhando para o crescimento do negócio, né? Eles estão preocupados em fazer a empresa funcionar. E quando o dono está fazendo a empresa funcionar, quem está fazendo a empresa crescer? Provavelmente ninguém, né? E é muito perigoso quando a empresa não está fazendo, não tem ninguém olhando pelo crescimento dela. É o que eu vou mostrar aqui agora. Eu te convido a entrar nesse fundamento aqui do crescimento do negócio antes da gente ir para a parte da técnica, beleza? Fica ligado aí, vamos que vamos, tá? E é o seguinte, aqui já entrando na parte de crescimento do negócio, né, eu te convido a se imaginar na seguinte situação. Imagine-se que você está fazendo uma viagem, tá? Aí é o seguinte, essa viagem, você está indo para um destino que você planejou há muito tempo, né? Você planejou com muita afinco essa viagem, é algo que você quer muito. E aí, você foi para o aeroporto, né? Se dirigiu à sala de embarque, até que você entrou no avião. É feliz da vida, né? Que aquilo é algo que você estava esperando. Ao entrar no avião, você vê o piloto na porta, o piloto te recebe, te cumprimenta, né? E você se dirige ao seu lugar. Você vai passando ali pelas cadeiras, procurando o seu lugar, até que você se encontra, põe sua bagagem lá em cima, né? Senta-se confortavelmente, coloca o cinto, né? E fala assim, vamos embora. Tô ansioso para minha viagem. Só que aí passa 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, você for, opa, agora já está na hora, né? Na hora do embarque, hora da decolagem. Aí passa o piloto passa andando, o piloto está olhando se os assentos estão todos na posição correta, se está todo mundo de cinto, né? E aí o piloto vai. Aí passa mais 10 a 15 minutos, o piloto vem. Aí o piloto vem fechando o bagageiro, né? Todos os lugares de pôr a mala, o piloto vem fechando e ele passa, né? Aí passa mais 20 minutos, né? Você já meio impaciente, aquele calorão, né? Com o ar-condicionado desligado, avião desligado, você já meio impaciente. Aí passa o piloto de novo, né? Ele se posiciona lá na frente e começa a dar instruções sobre o uso da máscara de oxigênio, instruções sobre as saídas de incêndio, né? E o piloto vai fazendo todo aquele discurso. E você fala, pô, mas pelo amor de Deus, esse avião não vai decolar, não? Esse piloto vai ficar só aqui na frente?
Aí, por fim, né, 1 hora e 45 minutos depois que você já estava esperando, o piloto vem e passa com a refeição, né? Que era para você já estar chegando lá no seu destino, e o piloto está ali passando com o carrinho, com água, com a refeição e etc, né? E assim, o que a gente entende dessa história toda que eu estou contando isso aqui, né? O que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte, o piloto, né, o dono da empresa, o empreendedor, tem que estar preocupando com o crescimento do negócio, tem que estar preocupando em fazer a empresa decolar, não em cuidar das operações. Não é o dono do negócio que tem que cuidar das operações, não. Deve-se criar um sistema que funcione com vida própria, né? Sem ele, para que você, empreendedor, possa cuidar do crescimento do seu negócio, tá certo? E ainda, né, diferente de um avião que gasta muita energia ali, decola e entra numa velocidade de cruzeiro, né, para ao chegar no destino aterrissar, uma empresa não é bem assim. A empresa tem que estar sempre buscando crescimento. Ela não pode se acomodar com a estagnação por muito tempo, porque quanto mais tempo ela passa estagnada, mais exposta a riscos externos ela está. Mercado, alteração de tecnologia, alteração de legislação, concorrência, que seja, né? Ficar estagnado para uma empresa é perigoso. A empresa tem que buscar crescimento. Então você já está começando a entender que você, dono do negócio, você empreendedor, talvez não tenha que fazer tudo que você esteja fazendo, né? E tenha que focar em coisas que ninguém está olhando, que é o crescimento do negócio, né? E sobre o crescimento de negócio, a gente tem diversas ações aqui que são realizadas em diferentes etapas do ciclo de vida de uma empresa. Então, dependendo do estágio evolutivo da sua empresa, tem coisas ali que será a mais importante naquele momento, né? E é isso que você deve focar, né? Naquilo que você deve atacar. Então, no surgimento de uma empresa, né, na idealização, o que é o foco do negócio? É a missão, né? Qual que vai ser o propósito daquela empresa, qual o benefício que ela vai entregar para a sociedade, a visão de onde ela quer chegar ao entregar esse benefício para a sociedade, né? Em seguida, a parte de afirmação com vendas e marketing, né? Você vai ter que se comprovar no mercado, mostrar que aquilo está entregando o benefício que você se propôs a entregar, né? Então, vendas e marketing é do início de uma empresa, ela é decisiva. Depois vem a parte de cultura e liderança, né? Que é quando você vai pegar seu time e falar assim, olha, vamos juntos para essa visão, né? Vamos comigo. E por aí vai. Depois a fase de gestão, que é quando você põe ordem na casa e propicia ter mais escala, mais crescimento, né? E por fim a parte de melhoria contínua. Então isso é um ciclo ali que se desencadeia, que a gente poderia falar aqui sobre isso 6 meses, ou 1 ano sobre crescimento de negócio aqui. Mas a ideia é só mostrar que em diferentes fases do estágio evolutivo da sua empresa, diferentes ações precisam ser tomadas para buscar o crescimento do negócio. Tá? Então, se você não está buscando o negócio, né, o crescimento do negócio, alguma coisa errada tem, né? E o seguinte, dito tudo isso, a empresa deve estar sempre crescendo, o dono deve focar no crescimento, o crescimento leva tempo, tarefas operacionais também levam tempo, então o que você vai ter que fazer? Liberar esse tempo para você focar no que é mais importante, né? Provavelmente você não tem tempo livre na sua agenda, né? Você deve estar, né, na correria para conseguir ver justamente esse vídeo aqui, mas imagino que quando você voltar para o seu negócio, você vai estar agarrado. Então você vai ter que liberar tempo. Como? Delegando mais, tá? E aqui nós não vamos falar do o que delegar, tá? Você busca no meu YouTube, lá tem um vídeo sobre mapa da delegação, que vai te mostrar como identificar o que você precisa delegar. Aqui a gente vai falar como delegar, né? A técnica para você fazer a delegação, sendo bem específico e prático, tá certo? Então, em resumo aqui, delegue mais. E talvez você esteja pensando aí, né, algumas coisas que te fazem não delegar mais. Medo de ser roubado, ou que ninguém se responsabiliza, ou que você não acredita na competência das pessoas, mas calma aí. É o seguinte, você é o responsável pela cultura, você é o responsável pelo desenvolvimento, você é o responsável pelo engajamento, você é responsável pela sua comunicação. Então é o seguinte, não tem desculpa não. Vamos delegar mais, né? Busque desenvolver esse músculo, essa competência da delegação, porque ela vai ser fundamental para a jornada de crescimento da sua empresa, né? Todos os líderes de todas as empresas, desde que mundo é mundo, só conseguem crescer quando começa a treinar substitutos, né? Que pessoas fazem o que eles faziam no passado, tá certo? Então, para acabar de vez com essas objeções em relação à delegação, se questione, né? Faça o seguinte questionamento. Imagine que a partir de semana que vem, seu negócio vai começar a vender 10 vezes mais do que ele vendia, 10 vezes mais cliente, né? 10 vezes mais trabalho a ser feito. Você vai dar conta de fazer tudo? Você tem braço, você tem tempo para fazer tudo que precisa fazer hoje? Ou você vai ter que delegar, né, nessa situação?
Se precisasse delegar, como você faria? Você daria um jeito? Provavelmente, né? Sendo até um pouco mais extremo aqui, imagine se você fica doente de forma que você fique 25 minutos, 25 dias sem poder trabalhar. O que você faria? Você conseguiria delegar? Teria que dar um jeito, né? Então, eu te proponho, né, o primeiro passo é ver esse vídeo até o final aqui, aprender a técnica da delegação, né, essa técnica poderosa de delegação, e o segundo passo vai ser você pôr isso em prática, tá certo? Vamos que vamos aqui. Tá, que antes de entrar na técnica, nós temos que buscar um pouco de teoria aqui, né? Nós vamos falar de comunicação, né? É impossível falar de delegação sem falar de comunicação, né? A arte suave da comunicação, né? Que a comunicação hoje em dia parece que tem sido deixado cada vez mais de lado, né? Todo mundo, por saber falar e ouvir, acredita que comunica bem, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A comunicação, você pode trabalhar ela, praticar, desenvolver e aperfeiçoar. Tá certo? Então vamos entrar aqui na parte teórica de comunicação, vai ser bem rápido, só para a gente criar a base necessária aqui para você entender a técnica e conseguir aplicá-la corretamente. Beleza? Vamos que vamos, tá? É o seguinte, eu trouxe isso aqui para te ajudar, minha intenção é essa, tenho certeza que essa técnica vai fazer diferença para você, então se você acha que alguém possa se aproveitar disso também, compartilha para uma pessoa que você gosta, que está precisando delegar mais, que tem negócio, é dono de negócio, já compartilha, tá certo? Não espera acabar o vídeo não, beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Em primeiro lugar, tem que te falar que para entender de comunicação, você tem que entender de pessoas, tá? E para entender pessoas, a gente tem que recorrer a entender o que move as pessoas, né? O que move as pessoas? A gente tem que entender que tudo que as pessoas fazem são visando buscar um benefício, tá? Ou sair de uma dor, né? Que não deixa de ser um benefício. Então, em resumo, tudo que qualquer pessoa faz a qualquer momento da vida dela, ela está buscando um benefício próprio, tá? E esses benefícios, né, vão variar de momento para momento, mas a pirâmide das necessidades de Maslow, né, que diz o que cada pessoa quer em cada estágio, geralmente vai nos dizer o seguinte, pode ser que a pessoa queira crescimento, pode ser que a pessoa queira desenvolvimento, pode ser que a pessoa queira segurança, necessidades sociais, necessidades básicas, né, mas em geral a pessoa sempre vai buscar aquilo que ela quer, ela vai agir com base em um benefício, né, isso entendendo a psicologia humana. Sabendo disso, né, nossa comunicação, nós vamos trabalhar ela de tal forma que nós vamos sempre começar a falar com a pessoa, quando a gente for delegar, nós vamos sempre começar falando com a pessoa, falando pelo que interessa a ela, e não pelo que interessa a gente. Então nós vamos evitar coisas do tipo assim, olha, eu preciso de, né? Porque se você fala o que você precisa, é você que precisa, não é o seu colaborador, não é seu time, não é sua equipe. Então nós vamos evitar iniciar frases de delegação desse tipo. Eu preciso de, eu gostaria que, não. Nós vamos falar o que interessa à pessoa, né? E para isso a gente precisa entender de pessoas, né? Ter um pouquinho de empatia para entender o que realmente move aquela pessoa, né? A gente tem que conhecer nosso time para isso, beleza? Então assim, pessoas, comunicação, né? E quem domina essa arte de pessoas de comunicação são quem? São os grandes líderes. Né? Grandes líderes que a gente pode ver na história da humanidade aí, são pessoas que dominavam a arte de comunicação, que eram empáticas, né? Tinham uma visão grandiosa de mundo, praticamente, às vezes até um sonho, uma visão de mundo muito bonita que inspirava, né? E ela sabia comunicar aquilo de uma forma diferenciada. Né? Então a gente tem grandes líderes que marcaram a época aí, que eram bons comunicadores. Martin Luther King, né, ele começava falando, eu tenho um sonho, né, ele começava falando do porquê ele queria fazer o que ele queria. Gandhi e o líder que mais marcou a época de toda a história de todos, Jesus Cristo, né, com a arte da comunicação, amor e empatia e uma visão de mundo diferenciada, né, e uma doação pelaquela visão. Então assim, o que eu estou querendo trazer aqui? Que todo grande líder tem empatia, uma visão de mundo, comunicação, entendimento das pessoas, né? Comunicação efetiva e entendimento das pessoas, tá certo? Só que essa visão de mundo, né, que o grande líder tem, pode ser uma visão negativa, uma visão conturbada, né? A gente teve na história da humanidade aí, teve diversos líderes que tinham uma visão conturbada de mundo, mas pela empatia, pela comunicação assertiva, né, e pela doação àquela visão, ele conseguia inspirar pessoas naquela visão dele, conturbada de mundo. A gente tem até um exemplo
muito interessante que foi o do Charles Manson. É uma pessoa que teve uma vida muito conturbada nos Estados Unidos, né, na década de 60 para 70. E essa pessoa, o Charles Manson, quando ele foi preso, ele na prisão ele leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, um livro do Dale Carnegie. É o livro mais famoso de influência e persuasão desde a década de 30. Esse livro foi escrito na década de 30. Charlie Manson leu aquele livro lá, só que ele tinha uma visão conturbada de mundo, né? Com base no sistema de crenças dele ali, o que ele queria era algo negativo. Então ele começou a liderar um grupo de hippies, né? Ele se intitulou líder e conquistou essa liderança desse grupo de líderes e direcionou todas essas pessoas para o lado negativo. Ele conseguiu fazer que esse grupo de hippies virassem assassinos e matassem várias pessoas baseadas na visão dele, né? Foi algo super cruel. E louco, muito louco isso. É por isso que sempre que a gente traz aqui, fala sobre persuasão, influência, né, a gente tem que agir com extrema ética, né? A gente tem que ter até cuidado para falar desse assunto assim. É por isso que eu estou fazendo essa introdução aqui, essa conceituação, porque tem que ter extrema ética no uso da persuasão, extrema ética no uso da influência, beleza? Continuando aqui, eu falei do líder Martin Luther King, né? E o porquê ele tinha uma comunicação tão assertiva. Ele começava falando o porquê ele queria algo, né? Ele começava falando, eu tenho um sonho, eu vejo um mundo assim, 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 e em seguida ele falava o que queria que as pessoas fizessem. E por que isso foi tão poderoso, né? Esse tipo de comunicação foi estudada pelo americano Simon Sinek, e ele explicou isso, né? Denominou isso de Golden Circle, né? Ou o círculo dourado, que é quando você comunica-se na seguinte estrutura: por quê, como e o que. Né? Você começa falando por que você quer algo, como você quer algo e por fim você fala o que você quer. Tá? Essa comunicação é uma comunicação persuasiva. E para entender isso, a gente tem que entender um pouco de estrutura cerebral humana, né? Entender biologia, né? Mais do que psicologia, a gente tem que entender biologia. Que é o seguinte: o cérebro humano, composto pelo córtex pré-frontal, né, o córtex pré-frontal ele é responsável pela parte racional do cérebro, a parte da linguagem, a parte analítica, né? E o sistema límbico é composto é o que garante a emoção. O sistema límbico é o que avalia os sentimentos, né? Não entende linguagem, mas entende emoção e sentimentos. Só que uma coisa que a gente tem que saber, que a grande verdade é que todas as decisões são tomadas com base em emoções. Todas as decisões são tomadas emocionalmente, ou seja, no sistema límbico, né? É o sistema límbico que toma essas decisões. Então, quando a gente vai se comunicar, a gente tem que comunicar direto com o sistema límbico, para depois comunicar com o córtex pré-frontal, né? Que é a parte analítica, né? Porque as decisões são tomadas emocionalmente e justificadas racionalmente, né? Então, essa estrutura de comunicação, começando pelo porquê, depois pelo como, depois pelo que, você fala com a pessoa de dentro para fora. Então você impulsiona a relação. Se você falar de fora para dentro, o que acontece? Você vai virar aquele chefe ou aquele líder que fala com a sua equipe a todo momento e a equipe não faz, né? Ou aquele pai e mãe que fala com o filho e o filho sempre faz o contrário, porque a comunicação não está assertiva, né? A gente tem que entender o que move as pessoas, qual benefício elas esperam com aquilo e falar na estrutura correta. Tá? Uma outra forma de falar com o sistema límbico são os gatilhos mentais. Né? Que os gatilhos mentais, pra gente, não é o foco aqui, mas para a gente entender de gatilhos mentais, eu vou até recomendar um livro, tem o Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que ele explica assim, no detalhe, mais de 20 gatilhos mentais, mostra cientificamente por que gatilhos mentais funcionam na gente, né? A sociedade foi desenvolvida com base neles. Então ele mostra por que gatilhos mentais funcionam, né? Então, gatilhos mentais também é uma ferramenta para se comunicar com o sistema límbico, tá certo? Então, eu falei aqui um pouco de Golden Circle, mas o que eu quero tirar de lição aqui? Que nós vamos começar falando pelo porquê e vamos utilizar de gatilhos mentais nessa técnica que nós vamos entrar aqui, que eu chamei de técnica de ouro da delegação, TOD, tá certo? Fica ligado aí que agora, finalmente, nós vamos para a parte prática, que é o que você vai poder aplicar para ver os resultados do seu negócio. Beleza? Mas dito tudo isso, né, que vale lembrar aqui que nós vamos unir conhecimento de biologia, de psicologia, colocar numa sequência na medida que funcionou para mim, de forma que você possa usar para sempre, tá certo? E eu vou querer ouvir depois como você aplicou isso. Tá. Mas antes de começar aqui, eu vou falar o seguinte: como não delegar. Antes de falar como delegar, nós vamos dar exemplos de como não fazer, né? Um deles é aquela falta de clareza total, né? Aquela falta de clareza do seguinte sentido: às vezes você está lá passando pela sua empresa, né? Aí você vê
um colaborador, alguém da sua equipe de longe. Aí você fala assim, ô João, o cliente ligou aqui, falou que você pode entregar lá, viu? Beleza? Obrigado. Aí você volta para as atividades operacionais ali, né? Você enfia a cabeça nas suas atividades operacionais, aí chega no fim do dia, o cliente te liga de novo, fala, olha, cadê o João? Não veio aqui até agora. Você fala, pô, João, te pedi para sei lá, como assim, cara? Será que eu tenho que fazer tudo nessa empresa? Aí o João fala, não, mas eu fui no cliente. Aí o que aconteceu? Ele foi no cliente errado, né? Porque você nem falou o nome do cliente, né? Você se comunica porcamente. Né? Esse aqui é um exemplo esdrúxulo, né? Mas provavelmente tem muitas e muitas coisas que você tem pedido aí dentro para a sua equipe com clareza zero, tá? Ou ainda um outro exemplo seria você chegar para alguém da sua equipe e falar, olha, eu vi o seu WhatsApp lá, pode enviar a proposta por e-mail, viu? Tá excelente, pode enviar, muito obrigado. E vai embora. Aí no dia seguinte você chega assim, nossa, mas você não enviou e-mail? Como assim? Era até ontem, nós perdemos o prazo, agora já era. Aí a pessoa, mas achei que podia enviar hoje. Realmente, achou. Mas não é falta de responsabilidade, você não falou com ela a data. Né? A gente tem que ser específico no que, quem, quando. Né? Então, temos que fazer as coisas com clareza. Tá? Então, vamos para a técnica aqui. E o passo 1 da técnica, né, o passo introdutório, para que tudo funcione, é o seguinte, é você escolher a pessoa certa. Não adianta nada você delegar para a pessoa errada. Né? Nem a melhor estratégia do mundo funciona se ela for executada pelas pessoas erradas. Então, conheça seu time, tenha ali o mapa de competência, né, da sua equipe, saiba para quem delegar, tá? Porque aí nós vamos aqui para a técnica, que ela é composta aqui de 5 passos, beleza? O primeiro passo, você vai comunicar com alguém começando pelo porquê, como a gente viu, né? Qual o objetivo, qual o benefício que aquela atividade que você está delegando vai gerar para o negócio. Comece pelo porquê, comece pelo benefício. Isso você já vai acionar o sistema límbico da pessoa, né? Ao começar pelo porquê, falando o benefício que vai trazer para o negócio, você foi direto no sistema límbico, no lado emocional, que é o lado que toma as decisões. E você vai unir isso a um gatilho mental, tá? Que aí pode ser vários, né? Vou dar um exemplo aqui, mas pode ser vários. Você vai unir isso a um gatilho mental e, consequentemente, né, você vai fechar essa introdução falando por que aquilo é uma oportunidade para aquela pessoa, né? Por que aquilo interessa àquela pessoa. Você vai apresentar isso de forma que a pessoa queira muito fazer, que vai ser uma oportunidade para ela, beleza? O segundo passo vai ser envolver a pessoa naquela decisão. Né? Por mais que você já tenha tudo pronto que você quer que faça, você pode até falar com ela assim, olha, posso contar com você? Tá nessa comigo, vamos junto nessa, ou então você fala o que você quer que faça, fala o que você acha disso, né? Põe uma interrogação no final ali, você vai envolver ela na decisão, isso, a pessoa ao decidir, você vai trazer coerência, né, dentro dessa pessoa, você vai enxergar a coerência, tá certo? Após o envolvimento, a gente tem 2 direções aqui. A direção, se for um time mais maduro, você vai ter uma direção suportiva, né? Que você vai chegar para aquela pessoa e falar, olha, então você já entendeu por que a gente quer isso, né? Por que a gente precisa, já sei que posso contar com você, mas é o seguinte, faça como você achar melhor, desde que siga a regra de tal, tal, tal. Você vai delimitar as regras, né? Você vai falar com a pessoa, olha, faça do jeito que você achar melhor, mas desde que você entregue até tal dia, não gaste mais de X reais, e envolva no máximo tal pessoa, né? Você delimite as regras do jogo, mas se a pessoa tem maturidade, ela mesma vai buscar o melhor caminho para a execução, tá certo? E ao acabar de delegar para essa pessoa de mais maturidade, você vai pedir um feedback de comunicação dela. Você fala, e aí, entendeu o que eu te pedi? Ela fala, sim, entendi. Ah, entendeu? Então descreve para mim o que eu te pedi, o que você entendeu do que eu te pedi. Então ela vai falar e você vai intervir ali, caso tenha tido algum desvio de comunicação, né? Porque desvio de comunicação está presente a todo momento. Às vezes você está falando com a pessoa lá, ela está pensando no cachorro que está doente, ou está pensando no resultado do jogo, milhares de coisas, né? Então peça um feedback de comunicação sempre, principalmente se for o telefone, né? Que não é uma comunicação presencial, ela tem mais ruídos, tá certo? Um outro caminho que a gente tomaria aqui, após o envolvimento dessa pessoa, né, seria se a pessoa tem menos maturidade como profissional, você teria uma postura diretiva, né? Então, na postura diretiva, você já convenceu a pessoa, porque você falou o que você quer, você falou qual benefício vai gerar, você apresentou aquilo como uma oportunidade para ela, né? Ela se comprometeu a te ajudar, então ela já está engajada. Aí eu quiser fazer, olha, nós vamos fazer isso dessa forma, sendo bem específico, né? O que, quem, quando, delimitando regras, né? Então você vai ser bem específico no que deve ser feito, né? Clareza aqui e comunicação é a chave, são a chave. Então, em seguida, você vai pedir o feedback novamente. Fala, olha,
que você entendeu do que eu te pedi? Fala para mim. A pessoa vai falar, né? Ela vai dar definição de pronto, né? Ela vai falar como será o resultado desse trabalho dela. E o quinto passo aqui, né? Que ao delegar, você já vai agendar o follow-up. Fala, olha, então é o seguinte, né? Eu tô te passando isso aqui, nós vamos fazer um acompanhamento disso amanhã no fim do dia, tá? Eu vou te procurar para a gente fazer o acompanhamento disso e eu espero que amanhã do fim do dia já esteja nessa situação, tá certo? Você põe na sua agenda, mostra para ela e fica claro. Então você faz o follow-up e pronto, né? São esses os 5 passos, né? Agora sim, a gente falou que teoricamente eu vou exemplificar que vai ficar muito mais claro e você vai ver uma forma de aplicar isso no seu contexto, tá certo? Para isso eu vou te contar uma experiência minha, de tempos atrás, eu estava numa empresa que é o seguinte, a gente teve que tocar um programa de treinamento lá gigantesco, né? Era algo que ninguém estava tendo braço para tocar porque daria muito trabalho, mas era fundamental para aquela empresa no momento que ela estava passando, né? Que era um momento de crescimento, com várias pessoas novas entrando, né? Se fazia necessário espalhar muito conhecimento ali, desenvolver muita gente naquela empresa. Então o que a gente fez? A gente montou um programa de treinamento, né? Eu iniciei com isso, a gente montou um programa de treinamento que tinha 40 aulas, envolviam 15 professores, né? 15 pessoas mais experientes da empresa para treinar o restante, né? Era um corpo grande de colaboradores. Seriam 40 aulas, como eu falei, e seriam feitos 1000 slides, né? Porque eram 40 apresentações, em média 25 slides por apresentação, era mais de 1000, era por volta de 1.200 slides a serem feitos, né? 4 a 5 meses de trabalho. E os professores, né, que são as pessoas mais experientes da empresa, são as pessoas que tinham menos tempo de tudo. Elas tinham que chegar no treinamento com tudo pronto, né? Sala pronta, todo mundo sentadinho, computador com slide, bancadas, né, que tinha uma parte prática, então assim, tinha que estar tudo nos trinques para funcionar. Como era uma mega operação, ninguém conseguia pôr isso em prática, né? E eu me imaginei, né, delegando isso para a equipe. Eu falei, olha, tinha um time inicial lá muito engajado, sabe? Com baixa maturidade ainda, baixa experiência, mas muita vontade, muito engajado, muita vontade de aprender. Aí é o seguinte, eu pensei, olha, vou falar com esse pessoal aí para eles me ajudarem, vou convidar essas pessoas a me ajudarem nessa experiência, né? Eu acho que é impossível tocar sozinho, né? Eu acho que vai ser interessante ter o apoio deles. E eu poderia chegar e falar assim, olha, vou precisar da sua ajuda, que nós vamos fazer 50 slides toda semana durante 4 meses, tá? E a gente vai ter que gravar 2 vídeos por semana aqui e editar, e eu ainda preciso que você traga sua câmera pessoal, beleza? Mas vai ser tranquilo, né? Vai ser 4 a 5 meses de trabalho duro aí, mas vai ser muito bom para a empresa, né? Então vamos nessa juntos. Tudo bem? Eu acho que a pessoa, né, se eu falasse assim, ela ia ficar assim um pouco, criar um pouco de rejeição com essa ideia, né? Talvez por causa do trabalho duro. Talvez ela até aceitaria ali pelas questões de posições hierárquicas, né? Mas não ia ter o mesmo resultado. Não ia ter o mesmo engajamento, não ia ter a mesma qualidade do trabalho, a mesma vontade e os mesmos benefícios. Não ia, né? Então o que a gente fez? Eu convidei ali 3 pessoas novas na empresa, né? Mas com muita garra. Escolhi as pessoas certas e falei o seguinte, pessoal, nós vamos fazer essa empresa crescer aqui, tá certo? Nós vamos fazer algo aqui que jamais foi feito aqui, nós vamos fazer o melhor programa de treinamento que já aconteceu nessa empresa. E vai ser uma oportunidade incrível de aprendizado, né? Porque nós vamos estar próximo das 15 pessoas que mais têm conhecimento aqui nessa empresa. Vai ser uma oportunidade incrível, né? E eu escolhi vocês, né? Resolvi convidar vocês, porque eu vejo vocês muita vontade de aprender, muita garra, muita fome de crescimento. Então, por isso eu estou fazendo esse convite para a gente participar desse programa juntos aqui. Vocês estão comigo? E falei dessa forma. E o pessoal brilhou os olhos e falou assim, tô dentro, vamos embora. O que nós temos que fazer? É o seguinte, temos muito trabalho pela frente, né? Mas como eu falei, vai ser uma oportunidade incrível de crescimento. A gente tem estruturas, tem salas, tem PowerPoints, filmagem, muito trabalho. Em resumo, né? Nós elaboramos todo um plano lá. Eles se indicaram quem ia fazer cada tarefa, né? Eles mesmos resolveram quem ia fazer cada tarefa. Eu estive muito presente no primeiro e no segundo treinamento e depois foi até o 40 sem eu nem chegar perto. O negócio já rodava de tal forma ali que eu passava lá, estava tudo pronto, treinamento acontecendo, filmagem e o pessoal, né, trabalhando muito mais motivado, eles ficaram satisfeitos. Por quê? Porque lá atrás eles tomaram uma decisão emocional que aquilo seria bom para eles. Eles viram que aquilo verdadeiramente ia ser bom para eles. Tá certo? Então, ao decidirem isso, com base em coerência, eles foram construindo um engajamento para aquela atividade ali. Então, é dessa forma que a gente tem que fazer. A gente vai ter que começar falando sempre o porquê, que é o benefício que aquilo vai gerar no negócio, sempre usar um gatilho mental ali e sempre apresentar aquilo como uma oportunidade.
tá certo? Às vezes você vai chegar para um vendedor seu, você quer que ele tenha uma postura diferente com o seu cliente, você vai falar assim, olha, eu estou sempre visando fazer essa empresa crescer aqui para abrir mais espaço de crescimento para todo mundo. Então estou pensando em testar uma técnica aqui que eu acho que vai ser incrível para você bater suas metas de faturamento. Você topa testar isso? Aí a pessoa fala, ó, que legal, topo. Então é o seguinte, você vai abordar o cliente, vai falar sempre sorrindo, chamando pelo nome, falando da seguinte forma. Enfim, você vai convencer a pessoa que aquilo a ser feito vai ser bom para ela. E tem que ser bom mesmo, né? A gente não está falando aqui de coisa rasa, tá certo? Aqui nós vamos para o próximo passo aqui, que a gente falou aqui de técnica, né? Técnica de delegação, técnica de comunicação. Mas assim, se eu fosse raso, né? Se eu fosse raso nessa técnica de comunicação, teria funcionado? Como assim ser raso? Se eu chegasse para esse time que eu chamei para fazer o treinamento e falasse, ô pessoal, eu acho que vocês são tão bons de PowerPoint que eu vou te convidar para fazer uma coisa aqui comigo, um trabalho aqui, vai ser bem pesado, sabe? Mas vocês são bons de PowerPoint, vocês vão dar conta. Não ia funcionar, porque é o seguinte, né? A técnica de delegação é o pico do iceberg, né? A pontinha do iceberg para fora de uma estrutura profunda que está para baixo ali, que é a empatia e visão. Né? Então, o que você está delegando, você tem que realmente acreditar que aquilo vai trazer o benefício que você está falando que vai. E você tem que ter empatia suficiente para achar uma oportunidade para aquela pessoa dentro daquele benefício, né? Dentro daquele objetivo. Então, você tem que ter empatia e visão, tá certo? E ao falar com a pessoa, né, você tendo empatia e visão, se você tem visão, você vai acreditar que aquilo vai dar resultado. Se você tem empatia, você vai acreditar que aquilo vai ser benéfico para a pessoa, né? Então, ao falar com a pessoa, você vai falar aquilo acreditando. Porque é o seguinte, né? Isso é tão importante porque 7% somente da comunicação, né, de toda a comunicação que a gente tem com as pessoas, 7% somente são as palavras. Tá? O restante é entonação, postura, expressão facial, gestos, tá certo? Confiança, respiração, né? Todos os outros 93% não são palavras, né? Só 7% são palavras. Então, para convencer pessoas é mais sobre como se fala do que o que se fala. Né? Então acredite verdadeiramente no que você fala, entenda o benefício gerado pela equipe, se interesse verdadeiramente pelo impacto que a sua ação vai trazer para aquela pessoa, né? Sempre sendo positivo. E o seguinte, para fechar, eu te digo que empatia pode ser desenvolvida, tá? Não é nascer, não sou assim, não. Empatia é algo que pode ser desenvolvido, pode ser praticado e visão pode ser criada, né? Às vezes você não tem uma visão grandiosa, mas você pode criar isso, né? Algo que você tem que buscar com mais tempo, né? Da noite pro dia, assim, que você vai encontrar isso, mas pode ser criada, tá certo? Então, a sua missão, a partir de agora, né? Que eu trouxe esse conhecimento com você, vou te passar uma missão. Sua missão vai ser inspirar e delegar com empatia para as pessoas. Inspire e delegue com empatia. E você vai ter uma oportunidade de praticar isso, que vai ser a seguinte: a próxima vez que você vir um colaborador seu, alguém do seu time, alguém da sua equipe, você vai delegar uma tarefa utilizando essa técnica, tá? E você vai delegar algo que você não delegaria normalmente, né? Algo que você tem um pouco de medo. Mas isso vai ser um desafio para você se desbloquear nisso. Ou fechar o caixa da sua empresa, ou abrir sua loja, fechar sua loja, ou um atendimento a um cliente que você, né, se considere mais relevante. Se desafia a buscar essa delegação para você desenvolver o músculo da essa competência da empatia, da visão e etc. E eu quero saber o resultado, tá? Me conta nos comentários aqui, ou me manda um direct, né, leandromaia.fly, e a gente fica por aqui. Espero que você compartilhe isso aqui com 3 pessoas que você quer ajudar. A gente fica por aqui e até a próxima.